é o pontapé, é aquilo que a gente sempre fala. A gente troca muito essa ideia de que, e eu acho que essa live fala muito sobre isso, as pessoas que têm Sim, medo de começar e têm medo de executar, porque elas simplesmente estão estagnadas por esse sentimento de por onde começar. sim, E sim, o melhor lugar para começar é com as ferramentas que você tem. Eu sempre falo que acho que o primeiro ponto para você começar, seja no digital, seja um projeto que você tem uma loja, é, cara, primeiro você tem que olhar para sua mão. E aí você vai ver as ferramentas que você tem. Beleza, eu tenho um celular, eu tenho uma roupa só. A partir disso, você constrói o cenário. Então, sim, eu não acredito que a gente é submerso ao cenário que a gente vive, mas eu acredito que a gente vive e a gente usa o cenário. Então, não é o cenário que determina o que que João é hoje, mas é ele que determinou o que que ele podia usar do cenário. sim, Tem muita gente que hoje, de fato, tem um cenário que vai tirar ali poucas coisas que vão ajudar ele. Mas, cara, essa sim. pouca coisa, se você usa esse cenário, você tem grandes capacidades de ser transformado, de transformar pessoas também. Então, tem muita gente hoje aí que tá vendo essa live, que tá num cenário, fala, cara, eu tô num cenário agora que eu não vejo minhas mãos, eu não consigo enxergar nada de produtivo. Cara, tem algo aí dentro que de fato é um pontapé. E o digital é muito isso, porque o digital te permite iniciar coisas sem um valor monetário de investimento, sem um valor muito alto Sim. de investimento. Hoje você consegue começar com quase nada, com um celular, com um computador. Então, o digital te proporciona isso demais. Eu falo isso muito pro pessoal. Eu falo sobre essa questão de a gente realmente ver o que faz mais sentido no momento. Mas se você quer entrar no digital, tem portas de entrada que são realmente muito simples e É. até o investimento muito baixo. Para eu entrar no digital, eu tive que fazer um investimento assim que eu nem imaginava. Sabe? Nunca imaginava que ia fazer um investimento aí de, vou falar, mais de quase R$ 5.000. Coisa que eu não fazia nem ideia e não tinha coragem. Uhum. E aí eu vejo hoje tanta porta de entrada, sabe? A galera muitas vezes com medo de entrar, mas eu vou falar para vocês. A gente só precisa de um, um pontapé, uma decisão para a gente começar a se mover, sabe? Às vezes a gente acha que vai ser tudo de uma vez que vai acontecer, não. Começa a fazer alguma coisa, dá um pontapé inicial, coloca o primeiro passo e a partir desse primeiro passo as outras coisas vão começar a acontecer. Então a gente Tiagão precisa só colocou de um aí, ó. ponto. Todos Tiago nós colocou, somos todos nós bons em somos alguma bons em coisa. alguma coisa. E é isso, cara. Você falando sobre ambiente, Luan, eu lembrei de algo que eu sempre falava comigo. Cara, o ambiente que você tem sempre vai ter os recursos necessários para você resolver alguma coisa ou isso que está afligindo. Sempre, cara. Cara, eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma coisa que eu não me orgulhei muito, não. Eu fui fazer um negócio com meu irmão e aí a gente foi pegar uma ferramenta e tal, só que para entrar nesse lugar tinha um cabo de aço enrolado para poder abrir lá o negócio. E eu falei, velho, nós não tem uma chave de fenda, não tem nada. Não tem nada. E eu fiquei pensando, velho, com o que nós vamos resolver isso? Como é que eu vou abrir um cabo de aço? Loucura. E aí eu parei e pensei, cara, eu consegui abrir esse negócio com minhas mãos. Eu vou falar para vocês aqui agora. O recurso maior que tem é a vida de cada um de vocês que estão aqui. É isso. Porque não adianta nada eu ter X ferramenta, tá? Eu tenho um notebook aqui que é top, cabuloso. Tá, mas e aí, se eu usar esse notebook só para ir ali na calculadora e usar um Excel, o que que vai adiantar todos os recursos que ele tem? Então, isso é como nós, os recursos maiores estão dentro de nós e não no que está fora. A sabedoria é você poder usar as suas mãos. Não é nem muitas vezes saber usar a ferramenta, mas é usar as Sim, suas mãos, sim, porque é as suas mãos que manuseiam a ferramenta. E sim, esses dias eu tava gastando um tempo em oração e Jesus me falou muito isso, cara. Tipo assim, às vezes a gente tem um violão, mas a gente não tem sim, mãos que sabem tocar um violão. Então, de nada adianta. Se a gente não tem mãos que sabem usar aquele instrumento. Então, de fato, tem muita gente aí, cara. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui hoje que está procurando as ferramentas corretas, procurando os instrumentos corretos, mas enquanto você tem uma mão, no princípio, o princípio começou com a mão, cara. Se começou com uma mão, é porque dava para fazer com uma mão. sem dúvida, Então, cara. começou com a mão e a gente precisa continuar isso. Se tudo que você tem, você tem que olhar para suas mãos e falar, cara, eu tenho isso aqui, eu vou executar. E dentro disso vão aparecendo ferramentas. Quando você dá o pontapé inicial, vão aparecendo as ferramentas. Você conhece um cara, você conhece um João, você conhece um Luan, e você vai se conectando. E aí, você vai agregando ferramentas. E aí, nós vamos entrar num tópico muito louco aqui agora.
que é quando você pega as ferramentas, você não pode acumular. Você Sem precisa dúvida, entregar cara. ferramentas. Caraca, mano. Quando você pega a ferramenta, beleza, a gente caminhou, pegamos muita ferramenta, mas se você caminhar abraçando ferramenta, cara, você não vai para lugar nenhum. Porque no caminho você vai encontrar pessoas que também precisam de ferramentas. E Sim. aí você precisa entregar. E é de fato isso, cara. Recentemente eu estava escutando um audiobook de um livro, e esse livro chama A Única Coisa que Importa. E ele fala exatamente sobre isso, cara. Não é a- por causa de todas as coisas que você faz que você vai atingir o ponto que você deseja, não. É apesar de fazer todas essas coisas, você vai atingir o ponto que deseja. Então, Uhum. eu venho para essa linha de novo. Você só precisa de um ponto, uma decisão que vai mudar o jogo. Assim como eu tomei a decisão de vir para São Paulo, quem não sabe aí, eu nem falei meu nome, né? Meu nome é João Moura. Eu tomei a decisão em setembro de vir para São Paulo, de viver digital, e eu não sabia como é que isso ia acontecer, sabe? Nunca, eu vou falar para vocês, eu nunca fui nem CLT, moço. Nunca fui nem CLT. O primeiro trabalho que eu tô tendo na vida é esse. Nunca nem trabalhei. Minha família nunca, assim, falava, você vai ter que estudar, não sei o quê, e eu era louco para trabalhar. Minha família, não, você vai estudar, você vai estudar. Até que um dia eu falei, eu tô querendo é isso, então eu vou correr atrás disso, vou tomar É, minhas próprias decisões. Então, essa parada das ferramentas, você tem que ver a ferramenta que faz mais sentido para aquele momento ali. O que que vai realmente ajudar? Porque senão você vai começar a carregar peso desnecessário. Você vai encaixou aí, ó. começar a focar em outras coisas. Encaixou na pergunta do João aí, ó. Como Sim. selecionar as ferramentas? Eu acho que é isso que o João Moura estava falando. Você vai encontrar muita ferramenta, muita Sim, ferramenta. Só que tem ferramenta que é peso e sim, tem ferramenta que dá para usar. Ou seja, se eu estou caminhando, e aí a gente entra em uma linha também de pessoas que acumulam, são a obesidade cerebral. Eu acho que uma sim, das maiores ferramentas que exatamente. a gente consegue é a nossa mente. Então, Sem dúvida. hoje a gente caminha uma geração de obesidade cerebral, por quê? Porque a gente começa a caminhar e pega todas as ferramentas. Mas se você está indo, igual o João falou, se você está indo quebrar sei lá, cara, se você está indo desparafusar uma parada, não tem por que você levar Um serrote. um serrote. Exato. Não tem porquê. Então, se você encontra um serrote na madeira, no caminho, você precisa deixar esse serrote. Não Porque pega tem uma esse trem, pessoa que está não. vindo atrás, exato. Porque está vindo uma Menos é pessoa atrás mais. que vai serrar uma madeira, cara. Sim. E muitas vezes a gente acha que é sobre quantidade, né, cara? Mas não é, é sobre qualidade. E hoje focando, as galera foca muito em número. Eu estava conversando com o Luan recentemente, até com uma das parcerias que a gente estava conversando com o cliente, o cara, mas qual vai ser os números? Quanto é que seguidores que eu vou ganhar e não sei o que, não sei o que. E eu falando com o Luan, mano, ele mesmo sabe disso, né? Mas isso não é sobre números, né? Não é sobre a É. quantidade, mas sobre realmente a qualidade de pessoas que vão estar ali acreditando no seu negócio, vão estar visando aquilo que realmente você mostra. Eu não adianta nada eu ter que 1 milhão de seguidores no meu Instagram e nenhuma dessas pessoas estiver alinhado com o que eu acredito. O que vai adiantar? Não vou ter relacionamento nenhum com eles, não vou ter conversa nenhuma com eles. E aí? Para Ó, que números por números? acabamos de bater aqui, ó, 20 pessoas. Se você está gostando desse papo, cara, compartilha isso aqui, vamos para cima. Esse é o jogo das ferramentas. A gente quer entregar Sim, ferramentas para você aqui. E outra, só pegue o que for para você. O que for para o sim. outro, cara, deixa que tem gente pegando aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que está entrando, Vinícius, Kátia, Cristina. E um ponto muito interessante, para quem não sabe, eu e o João foi quem levou a Lamarck Produtora lá para Alphaville. Hoje a gente está atendendo alguns clientes lá em Alphaville também, São Paulo. E tudo que a gente tem aprendido lá é muito isso, sobre saber apresentar as ferramentas corretas também. Porque existem Sim. pessoas precisando de ferramentas corretas, a gente tem que saber o que apresentar. O Rodrigo, meu grande amigo mestre, meu discipulador, colocou aí, ó, essas ferramentas devem ser específicas, elas são adequadas à vocação de cada indivíduo. Exatamente isso, cara. Quer falar um pouquinho disso aí, João? Então, cara, para cada um a gente tem uma predisposição, seja para contar história, seja para ajudar pessoas em algum quesito, principalmente as dores que a gente passou. E muitas vezes as dores que a gente passou são ferramentas para poder ajudar outras pessoas. Porque quando você passa uma dor, você começa a ter autoridade. E a partir disso, você passou por aquilo, é desenvolvida uma ferramenta em você. Volta naquele ponto que a gente falou. O maior recurso que tem somos nós mesmos. Muitas vezes a gente se preocupa
muito com o que está fora, mas esse dia eu descobri. A preocupação maior é com o que está dentro. As coisas que a gente ainda não atingiu são coisas que a gente ainda não desconstruiu na nossa própria cabeça, né? As ferramentas que tem Exato. dentro da gente que a gente ainda não usou. E essa parte de obesidade cerebral hoje na geração é muito pesada, porque é uma obesidade pelo superficial, né? A galera Muito. quer saber de tudo o tempo todo, só que realmente não usa nem as ferramentas que tem nas próprias mãos. E quando a gente vai lá para a palavra fala que é aquele que está com semente e não semear, ele vai ser o quê? Vai ser cortado do jogo, não adianta nada. Não adianta nada a gente ter N ferramentas se não for utilizado, né? O mestre colocou aí, ó, PH Araújo colocou, vou fazer minha primeira live com o João e a segunda com o Lamarck Luan. Cara, te desafio, façam a live. É um negócio muito louco. É um sentimento de ser jogado contra a parede, principalmente quando você não compartilha, cara. Aí é É, mesmo. eu Pedro vou falar para Alex aí, vocês. ó, esse cara é muito importante na minha vida. Colocou, ó, a nossa mente é essa caixa que depois de destravada, achamos os recursos e ferramentas. Eu acho que Sim, uma das maiores ferramentas que a gente tem hoje é a nossa mente. E, de fato, quando sim, a gente usa a nossa mente para transformar as pessoas e para entender o que nós podemos pegar, ela é o maior drive que a gente tem hoje. O Anderson Bonfim entrou aí, ó, meu grande mestre. Lucas Alves entrou aí também, o cara muito manja demais da V4. E, cara, João, queria te fazer uma pergunta, cara. Qual a maior ferramenta que você tem hoje? Fala assim, ó, Luan, eu tô com essa ferramenta aqui que tem me ajudado a destravar. cara, eu vou falar para você que a maior ferramenta que a gente tem hoje é a ferramenta primeiramente, de buscar o nosso Criador, seja em oração, mas a forma como ele trabalha na gente para poder. Ele usa uma ferramenta que ele usava lá atrás já, com o José e com a galera toda, É, ressignificação. É a nova maneira como a gente enxerga as coisas. Porque eu vejo assim, se você ainda não teve resultado, você está com a mesma mentalidade, é porque você ainda não mudou sua mentalidade. É algo bem exato. óbvio, é algo bem simples, mas se você ainda não teve o resultado que você queria, é porque você ainda tem feito as mesmas coisas. Eu falei isso até num vídeo esses dias, que a partir do momento que você começar a fazer coisas novas, você vai ter resultados diferentes, né? Então, Eu muitas vezes a diria, gente... Pode falar. vai lá, vai lá. Eu diria mais ou menos isso, cara. Quando eu fiz essa pergunta, me veio a resposta também. Eu diria acesso. Para mim, a Sim, maior ferramenta que nós temos hoje é o acesso, sim. porque foi quebrado o véu. O véu se rasgou Uhum, e hoje sim, nós temos acesso. Então, todo homem que deseja ter acesso, ele tem acesso àquilo que é de verdade. Aquilo que é sim. de verdade, o que tira a venda dos homens. E quando é retirada a venda dos homens, você enxerga o mar de ferramentas. Porque se você não tá com os olhos vendados, você ainda vai caminhar pegando, tateando. E quando você Sim, retira as vendas, quando o véu cai, você corre como um cavalo, cara. O Thiago colocou aí, ó. O João foi o cara que me desbloqueou. Top demais o papo. É isso aí, cara. tamo junto, Compartilha essa galera. live aí. Vamos para cima. Vamos falar um pouco mais aí. É só o Vai lá, começo. Joãozão. Então, quando esse véu é tirado, a gente tem uma ressignificação, a gente começa a olhar para as coisas de outra forma. Então, tudo depende, eu sempre disse isso para mim, tudo depende da maneira como a gente enxerga as coisas. E não tem nada mais verdadeiro que isso, porque qual que é a diferença entre eu e o Lamarck, ou eu e outra pessoa que está assistindo? É só a maneira como a gente enxerga as coisas. Eu lembro de uma vez que eu treinava, quando eu competi ciclismo, eu fui treinar numa serra, e essa serra era mais ou menos 1 quilômetro. Assim, foi dos lugares mais difíceis que eu já subi. E eu tive que subir lá 6 vezes, cara. Eu vou te falar. Uma vez eu fui lá, eu quase desmaiei umas 3 vezes. Na outra vez que eu fui treinar, eu subi as 6 vezes. Primeiro foi 3. Mas aí eu sempre falava isso pra mim. Depois que eu consegui fazer esse desafio, ainda foi mais claro. Tudo depende da maneira como enxerga. Se eu tivesse É, olhado para aquela serra só como mais uma coisa que eu ia fazer, não teria sentido. Agora, quando eu olhei, isso aqui vai me treinar para eu crescer, amadurecer, evoluir. Velho, eu fiz um negócio e no final consegui. Então, tudo depende. Quando a gente olha para um propósito, né? As coisas têm um porquê. E quando a gente tem um porquê, a gente suporta tudo que está acontecendo. exato. É porque a gente suporta não porque tá bom, mas a Sim, gente suporta porque a gente está enxergando a bondade.
Não é porque tá bom, mas é porque eu tô enxergando a bondade. O Lucas Sim, Alves cara. colocou aí, ó, parabéns pela visão, tanto espiritual quanto em business. Cara, a gente tem vivido Jesus, você também é esse cara que tem vivido Jesus, e eu sempre costumo falar, o João também fala muito sobre isso. A nossa vida, Jesus transformou nossa vida por completo. Tanto a minha mente, quanto o meu corpo, quanto os meus pensamentos. Então, quando Jesus transforma tudo isso, ele muda a minha maneira de pensar a respeito de tudo, cara. Então, seja business, seja vida espiritual, eu acredito que a gente caminha como um único ser, um ser que está sendo transformado a cada dia. Então, a mensagem aí, ó, do João, ferramenta é igual informação convertida em conhecimento. Cara, pesado. É isso mesmo. Quando você Exatamente. para na informação, ela é só um infla cérebro. É só De para fato. encher o seu cérebro. Quando você tem muita informação, você só tem uma obesidade cerebral. Mas quando você converte isso em conhecimento, eu acho que o conhecimento vem pela prática, o conhecer vem do viver, o conhecer vem do experienciar, aí Sim. você se torna isso em ferramenta. É algo que eu vejo muito porque tem diversas etapas entre conhecimento, ideia, teoria e sabedoria, né? Que a sabedoria realmente é o fazer. Então, Uhum. se eu fico só no conhecimento, tá. E aí? Tem mais um conhecimento que aqui está gerando de mudança na minha vida. Muitas vezes você olha, por exemplo, para a questão de professores. Muitas vezes a gente não quer estudar algumas coisas normais que são colocadas para a gente porque a gente não vê um sentido prático para aquilo ali. A maior É, reclamação que a gente tem quanto ao estudo convencional é isso. O que que eu vou usar isso na minha vida? E se a gente não entende o propósito daquilo ali, se a gente não vê praticidade, muitas vezes a gente perde o interesse. E é uma coisa que a gente foi, não vou falar doutrinado a ser assim, né? Muitas vezes mais conhecimento do que experiência e validação daquilo que a gente sabe. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente corre esse grande risco hoje de ficar só absorvendo, absorvendo, e aí absorver por absorver, o que que adianta? Você acha que adianta alguma coisa, Luan? cara, eu costumo sempre estabelecer três fundamentos para minha vida em todos os aspectos: Sim, aprender, executar e ensinar. sim, Eu vivo isso ótimo. em tudo, cara. Eu quero sempre aprender algo, mas se eu aprender, eu preciso executar. Então, uma das técnicas que eu usava na escola, cara. Nunca fui muito bom em notas, nem nunca fui muito bom em decorar uma fórmula Sim, de matemática. Matemática era meu terror na escola, cara. sim, E eu nunca fui bom em decorar nenhuma fórmula. Mas a única parada que eu aprendi era: essa fórmula, essa conta, não resolve só com essa fórmula. Então eu vou sim, fazer, nem que seja milhões de contas a mais, mas eu vou chegar no resultado sem precisar decorar a fórmula. Então eu sempre chegava no resultado sem decorar a fórmula. E sim, aí isso facilitava a minha maneira de raciocinar mais. Eu sempre aprendia e executava. sim, Aprendia e executava. Depois eu vinha e ensinava. Então, para mim, o terceiro fator é fundamental. Porque se você aprende, se você estuda, aprende, sim. você não consegue ensinar para as pessoas, de fato você está perdendo um valor enorme. Gabriel Melo tá aí, cara, manda uma pergunta boa aí pra gente. Esse cara que é o mestre tem feito a diferença de muita gente também. Tamo junto, vamos crescer muito junto ainda. Esse Vai cara lá, João. somou muito para eu estar onde eu estou hoje. Eu até falei dele na live que eu contei a minha história até onde eu cheguei. Ele não assistiu, mas eu gostaria de agradecer o Gabriel aqui por tudo que fez por mim. Sou muito grato a ele, a família dele, os amigos dele. E eu vejo dessa forma hoje, sabe, Lamar? Que às vezes a gente busca estar no mesmo trilho que todo mundo, sabe? É, Na mesma linha, e aí a gente literalmente se ferra, porque necessariamente o que o outro experienciou e o caminho do outro também não é o meu. Antes de entrar aqui nessa live, eu vi um post muito interessante que me marcou muito, que é a teoria da pipoca. Quando você coloca uma pipoca para estourar, elas não estouram ao mesmo tempo. Cada uma tem ó, seu tempo ali para poder estourar. Então, assim somos nós. Cada um tem sua individualidade e ao longo do tempo você vai se desenvolvendo. Uma das coisas que mais tem matado a gente, colocado em depressão, ansiedade, tudo enquanto é coisa ruim que tem na nossa mente hoje é a comparação. Tudo, muitas vezes hoje a gente quer se basear só no outro, sem levar em conta o nosso tempo.
E entra muito nessa questão que você falou das fórmulas. Tá, uma das fórmulas que deu certo para poder chegar no resultado foi o que o professor ensinou, mas e a sua? Qual que é a sua fórmula para É, poder chegar naquele mesmo resultado? Então, um dia eu ouvi um cara falando sobre o como, que independente do como ele fosse chegar no resultado, já existiu o resultado. O negócio já está resolvido. Só basta achar a sua maneira de fazer. Ele pediu umas pessoas para poder fazer uns pão de queijo, né, para ele e tal. Tava atendendo um pessoal, falou, vai, faz um pão de queijo lá para mim. E o cara falou, mas aqui não tem vasilha, não tem não sei o quê, não tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí foi lá e ele falou bem assim, nossa, você tá vendo aquela telha ali? Aquela telha ali, eu já vi peixe sendo feito em telha. é Imagina uns isso, pão de velho. queijo ser feito em telha. É isso. Então, tipo assim, o convencional é você usar uma forma e tudo mais, só que tem muito mais possibilidade. E a gente sempre vai ter as ferramentas necessárias na mão para a gente fazer, começar, né? Para a gente poder Nós, dar nós, início. nós somos seres, Joãozão, tão acomodados que a Sim, gente quer jogar com a fórmula do outro. E isso está muito sim, presente no digital, principalmente no nosso meio, que é o digital. Tem muita gente aí do digital também. A gente joga com a fórmula do outro. A gente não cria, e claro que a gente tem que modelar muito. Tem gente aí no mercado que está grande, tem gente no seu ramo que está grande. Mas você precisa modelar, mas existe uma fórmula que quer nascer dentro de você. Entendeu? sim, Existe uma fórmula que é interna sua, que é uma maneira que você vai fazer as coisas, que você vai economizar tempo, vai economizar energia e vai chegar a um resultado muito grande. sim, Então, eu acredito muito mesmo que, de fato, nós precisamos entender a fórmula que precisa ser chegada a nós. A gente não pode sim. se alienar a fórmula de alguém. A gente precisa sempre se mover. Cara, eu quero jogar o jogo meu e eu não quero ficar jogando a fórmula do outro. Ó, É, Gabriel colocou uma pergunta muito boa aí para desbloquear muita gente. Sendo cristão, posso enriquecer? Você eu, quer falar ou quer que eu falo, mano? eu gosto de falar Pode disso começar aí, pode porque começar. eu vim de uma família que, graças a Deus, prosperou no que se propôs a fazer. Teve condições, só que é uma galera que eu via muitas vezes com a mentalidade de escassez. E aí vem diversas crenças aí, principalmente no cristianismo, que falam, condenam a pessoa possuir algum tipo de riqueza, seja ela material, sabe? E é uma parada que eu bato muito hoje. Cara, não vai nessa ideia de que é mais fácil passar eu nem sei essa frase porque eu nem falo nela, eu tenho ódio dessa frase. Eu levanto para falar isso que eu tenho ódio dessa frase. Mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que para entrar não sei o que, não sei o que. Véi, para com isso. Existe uma teologia aí que chama teologia da pobreza. Eu nunca vi isso que Deus teve seus filhos para poder realmente passar necessidade. Eu não estou falando de que nós não vamos ter dificuldades, mas eu não creio que Deus se alegre de ver ninguém passando dificuldade. Ver Cara, ninguém seguindo eu, os caminhos com muita dificuldade no sentido de passar necessidade. Não vejo isso. Que Deus seria esse. eu acredito em um Deus próspero. Eu acredito em um Sim, Deus que, de fato, tem riqueza. Ele é o dono da riqueza. sim, sim, E os filhos dele, ele tem isso para entregar, cara. Ele tem riqueza para entregar sim para os filhos dele. E o mais louco é que um cristão de verdade, e aí a gente não está falando de cristão de nome, mas um sim, cristão de verdade, quando ele enriquece, todos em volta dele enriquecem. sim, Então, quando a gente entende que todos os ricos que são cristãos, ao seu redor as pessoas estão ricas, porque sim, um cristão rico, ele é justo, ele paga conforme o que é de direito, ele vive conforme o que é de direito. Então, cara, que bom seria se todos os cristãos fossem ricos, os cristãos de sim, verdade, porque o sim, mundo não estaria assim. Porque sim, Jesus ensina que o rico doa, o rico apacenta a viúva, o rico acolhe os órfãos. Então, cara, sim. que bom seria se todos os cristãos de verdade, os seguidores de Cristo, fossem ricos. Então, acredito sim, nós podemos ser ricos e devemos ser ricos. Que existe um mundo que está esperando sim que a nossa riqueza possa transbordar para essas pessoas. Então, Eu acredito vou, muito. eu vou mostrar para todo mundo aqui e todo mundo vai olhar os comentários. Eu botei no meu celular a definição de dinheiro para mim. Toda vez que eu escrevo essa palavra, essa definição aí aparece. Seja bem-vinda, Luna, Matheus, Laís. O que que é o Lê dinheiro? aí para a galera.
O dinheiro é energia de troca, um substituto para que eu não precise pegar um commodity. O que é um commodity? Que eu não preciso pegar, por exemplo, um café, um petróleo. Commodities são bens naturais, são coisas que vêm da natureza. Então, antigamente, a gente tinha as trocas ali, então a gente pegava um recurso que a gente tinha e trocava. Por exemplo, se eu queria negociar com o Luan e eu produzisse café e ele produzisse cana, a gente fazia essa troca, certo? Cada um com seu valor. Então, o dinheiro é somente isso, essa energia de troca. E qual que é o propósito do dinheiro? Ele é ser um recurso para o reino. Porque se eu tenho e deixo só para mim, eu estou impedindo as coisas que vêm da minha vida de fluir na vida de outras pessoas. Exato, Então, do exato. que adianta eu ter se for só para mim? Riqueza por riqueza para ser egoísta, é melhor você não ter, né? É melhor você ser dessa teologia da pobreza e passar necessidade, porque você não está compartilhando, o que é que vai adiantar? Ó, a Luna colocou, opa, e aí galera, o Matheus colocou boa noite, cara. O Assis Rodrigo colocou, ó, toda riqueza vem de um propósito. Isso Sem dúvida. determina o porquê do dinheiro. Fato. Laís Reis colocou boa noite para você também. Eu tenho uma frase, João, e é de alguns mantras que eu carrego. Eu gosto de carregar Sim, frases minhas que determinam passos que eu guio. sim, E uma dessas frases é: eu quero que o dinheiro seja a última moeda que eu vou usar. sim, Então, em tudo que eu vou fazer na minha vida, eu busco que o dinheiro seja a última moeda. A última sim, moeda. Enquanto eu puder usar o meu talento para pagar alguma coisa, eu quero usar o meu talento. Enquanto eu puder usar a minha influência para pagar algo, eu quero usar a minha influência. Enquanto eu puder usar o meu networking, enquanto eu puder usar minhas conexões, enquanto eu puder usar as ferramentas que eu tenho hoje para conquistar algo, eu quero. Mas, se caso necessário, é isso que você colocou. O dinheiro é uma moeda de troca. sim, Então, eu não vivo para ter ele. Pelo sim. contrário, eu vivo para que ele seja a última coisa que eu preciso usar. Por isso, quando a gente não tem os olhos fixos nisso, acaba que, cara, a gente começa a receber, porque a gente não tem vaidade de Sim. conquistar isso, tá ligado? Eu acho muito interessante. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa próxima, e aí ele estava falando sobre isso. Não, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Eu falei, cara, tira os olhos dele, porque ele é É, só consequência de outra coisa que vem antes, que é muito bem feita. Então, ele não olha para ele como o fim, não, o fim de todas as coisas. Ah, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou ser alegre, eu vou ser feliz. Não entre nessa pilha, não, que você vai se lascar. Um dia você pode até ter, mas não vai adiantar muita coisa. Muitas vezes, quando a exato. gente fica só projetando para o futuro, quando eu tiver isso, quando eu atingir isso, eu vou ser uma pessoa alegre, eu vou ser feliz, só quer dizer que você está infeliz com o que você ainda não conseguiu ver, que você pode ser feliz com o que você tem hoje, e fica só botando isso para o futuro, só fica adiando. E aí que começa a nascer as das maiores dificuldades que a gente tem, né? Porque, cara, não é sobre ter todas as coisas do mundo, não é sobre ter tudo que a gente quer, velho. É só sobre se você tá primeiro em paz com aquele que te criou e segundo em paz com você, na situação que você se encontra. Então, se você tá Exato. bem do jeito que você tá, cara, as outras coisas vão ser consequências. Se preocupa em se sentir grato agora e não ficar projetando porque ainda está por vir, né? Exato. Assis Rodrigo colocou aí uma frase excelente, aluna. Eu quero te pedir, cara, clica nesse aviãozinho aqui, nessa setinha, e vai clicando em todo mundo que está aparecendo aí. Pedro, todo mundo que está entrando. Para quem não sabe, a gente está falando sobre ferramentas. Eu acho que o que define essa live são as ferramentas que transformam a sua vida. Então, como você encontrar essas ferramentas, como você pegar essas ferramentas, quais ferramentas você precisa pegar. E, de fato, uma ferramenta que me fez pegar, me fez conectar com o João foi, de fato, ser ousado. Eu acho Sim. que ser ousado é uma boa ferramenta. Eu não esperei a ferramenta vir, ou eu não esperei a ferramenta chegar aos meus braços. Mas eu, de fato, falei, cara, tem uma ferramenta ali, vamos pegar, João, vamos chegar em Alphaville, vamos fechar Sim. cliente lá, vamos começar projetos novos, vamos empreender em outros ramos, vamos começar uma comunidade. Tudo isso é quando você seleciona as ferramentas, você se move nelas, você começa a usar as ferramentas. Eu vejo muito isso. Ontem a gente estava em um das nossas lives semanais, lives não, do nosso encontro, no nosso time de copy, né? Para quem não sabe o que que é copy, eu trabalho como copywriter. O que que é a copy? Copy são os textos que provocam ações, são textos que realizam vendas, né? Aquele texto ali que você lê e fala, não, eu tenho que comprar isso aqui, porque isso aqui faz muito sentido para mim. O que que eu trabalho? Trabalho com isso. E aí a gente estava num dos nossos encontros semanais e o cara tava falando, cara, se posiciona, não adianta, não precisa saber não. Só se É, posiciona como se você soubesse, seja ousado.
Porque muitas vezes a gente fica naquela busca só pelo que a gente ainda não tem. E a gente desvaloriza o que a gente já tem e a gente não se posiciona com o que a gente já tem. E sempre a gente vai ter o que é necessário para poder começar. Então, se uma pessoa pediu para você fazer alguma coisa, só se aquilo não estiver muito alinhado com o que você quer para você não fazer, sabe? Mas se você quer se mover, só cai para dentro, seja ousado. Eu não estou falando para você aproveitar tudo que as pessoas te oferecem, não. É preciso saber dizer não para muita coisa. Ter até Uhum. alinhado com ele. Mas a partir disso, a gente sempre tem um básico para a gente começar. E começar a botar a cara, se propor. Você não sabe como vai ser, como você vai ser executado, mas começa a botar a cara e ser usado. Porque isso, eu vou falar, ousadia muda o jogo. Eu aprendi uma frase esse dia, é melhor pedir perdão do que permissão. Eu tô lendo um livro, cara. Fala, é o óbvio que ignoramos. E esse Sim, livro me ensinou muita coisa, porque de fato a gente está focando, nós focamos hoje em milhares de coisas que a gente quer fazer, que nós sonhamos em fazer, e nós ignoramos o óbvio. Nós sim, ignoramos o óbvio, Joãozão. E tem muita gente, cara, que está buscando aí o extraordinário e esqueceu do óbvio. O cara está buscando a ferramenta da vez, ao invés de usar a ferramenta que ele tem, aquela que está óbvia, sabe? Mas de sim. tão óbvio a gente não olha, velho. De tão óbvio a gente esquece. Mas a melhor ferramenta que você tem, ela tá óbvia aos seus olhos. E você tá assim, ó, procurando. É igual quando você tá procurando um óculos que tá aqui embaixo, sabe? Você fica procurando cadê, e ele tá aqui. É porque é tão óbvio que você não acredita que tá. Então, ó, a melhor ferramenta para você tá óbvia. Tá aí. Você só não achou ainda. Então, para de procurar no outro, para de procurar na comparação, para de procurar no seu próximo e começa a enxergar em você. Ela Cai tá pra com dentro, você. né, velho? Exatamente, cara. Cai pra dentro, literalmente. Tem tanta coisa que você ouviu hoje e fala, não, cara, eu já sabia disso, já me falaram isso, já me não sei o quê. Ah, nossa, não, mas era tão óbvio, só faltava isso. É, uai, se você não tá fazendo as paradas simples, bem feitas. Tem até o tempo que a galera fala, tem que fazer o BBF, tem que fazer o simples bem feito, moço. É. Se você não fizer o simples bem feito, o que vai adiantar você querer buscar o complexo? Eu estava reparando esses dias até num treinamento que a gente adquiriu, que o treinamento explica como fazer criativos melhores, tá? Como fazer criativos. Para quem não sabe, criativos são aqueles anúncios que alguns acham chatos e outros acham até legais. Você Já para e aparece fica no assistindo. patrocinado aí para você. Parece um patrocinado. Tá. Tá, eu sei fazer criativo, mas se eu não sei a estrutura que vai levar até aquele criativo ser publicado, por que que adianta eu saber só o criativo? É. Entende? Entende a estrutura, entende a base. Faz primeiro a base, é igual a casa. Se você não tiver ali a fundação, vai bater um ventinho, as paredes vão cair, o telhado não vai adiantar nada se não tiver a base. Então, foca na base primeiro. Na sua vida espiritual, foca na oração ali. Se é um método que você quer aplicar no seu negócio, foca no básico do método. A partir disso, você fazendo a base, você vai cair para dentro, né? Para dentro da terra, vai fazer a fundação ali e depois você vai construir a parte de cima. Porque não É adianta isso, é isso. sem base. É igual aquele cara que vai pra academia e só vai malhar a parte de cima. Vai ficar uma coxinha ou um cone. Você vai ficar zoando a vida dele, ele a vida toda. Porque você acha que se bater um vento ele vai cair. Mas muitas vezes na nossa vida a gente quer fazer isso. A gente quer buscar um É. rec que tá lá em cima, quer buscar o atalho, em vez de fazer a base de tudo. Eu acho que tudo parte da consciência. Sim, Eu arrisco a dizer que 70, 80% das pessoas não têm consciência do que elas vivem. Quando sim, você não tem consciência, você não consegue gerar nada, você não consegue sair de sim, um lugar. A primeira coisa que Jesus fazia quando ele encontrava com as pessoas era gerar consciência. Tipo sim. assim, cara, você tá no lugar que você tá, você precisa ter consciência de onde você tá. Você não precisa achar que você tá mais acima, nem achar que você tá mais embaixo. Você precisa ter Você tá no lugar consciência que de você onde tem que você estar. tá. Exato. Quando você tem consciência de onde você tá, você sabe se você precisa subir ou descer, você sabe se você precisa se mover. Então, gerar consciência. Acho que quanto mais a gente gera consciência, mais a gente consegue sair. E é isso que a gente ensina e a gente aprende no marketing, na vida, nos negócios, na pregação do evangelho, gerar consciência das pessoas do lugar que elas estão e da transformação que elas precisam sair, do ponto A para o ponto B, todo esse espaço. É isso que a gente tem gerado, essa consciência nas pessoas. E é exatamente sobre isso, cara.
tem uma das ferramentas que eu vou falar para todo mundo aqui. Se você conseguir compreender o nível de consciência que as pessoas estão, quanto a tudo que você quer fazer na vida, você vai comunicar bem melhor. Por quê? Não adianta eu chegar aqui querendo falar para vocês de uma técnica lá, não sei das quantas, de fazer isso no marketing, e É, perere parará e fazer. Sei, vou ensinar não sei o que de lançamento. Se você não sabe nem o que é lançamento, moço, tem que fazer a base aqui, tem que te mostrar o simples bem feito aqui para você poder entender, e aí você vai crescendo. E até quando você vai falar de Jesus, vou chegar na pessoa, isso aqui é Jesus, é o copo, toma aqui, ó, bebe esse trem logo aí, vai resolver sua vida, toma esse negócio aqui. Vai adiantar o quê? A pessoa tem que entender, você está numa situação que você não deveria estar, você está numa condição que você não deveria exato. estar. Você nasceu para ser filho, não é para você estar escravo. Então, esse aqui é o caminho, tem isso e isso. Então, tudo depende da... Gerar consciência nas pessoas. E uma das nossas missões aqui hoje nessa live é, de fato, gerar consciência sobre o seu poder de comunicação. Você tem uma ferramenta que é a sua voz, uma ferramenta que é o seu talento, e nós queremos te ajudar, cara, de verdade. Comunique isso. Muita gente não sabe como comunicar, não sabe como usar as redes sociais para isso, não sabe como, de fato, compartilhar boas mensagens, bons produtos. Talvez o seu produto transforme uma pessoa, cara. Ó, o Felipe, o Brito, a Sar. Talvez o seu produto transforme uma pessoa e você está aqui, de fato, sem entender. Então, se a gente quer Sim, impulsionar algo para você hoje, cara, viva algo profundo com as ferramentas que você tem e comece a compartilhar isso, comece a comunicar isso, comece a expandir isso. é uma parada que a galera fala muito. Cara, o pouco que você tem é muito para outras pessoas. É, Sempre lembra disso. O pouco que você tem é muito. Porque hoje a gente entra nessa onda de querer sempre mais e mais e mais, esse exagero de conhecimento, de informação. Só para vocês terem uma ideia, galera, a gente é exposto hoje a um nível de informação que há 100 anos atrás a pessoa tinha. Não, 100 anos não. Há 1000 anos atrás a pessoa tinha a vida inteira. Então a gente é exposto a um nível de informação hoje muito alto. E por sermos expostos a esse nível de informação alta, a gente acha que a gente precisa de mais sempre. Mas eu vou te é. falar, vou falar um René Descartes da vida, René Descartes, ou um Leonardo da Vinci, uns caras cabulosos, tipo Newton. Cara, eu vou te falar, as informações que a gente tem hoje é bem mais superior ao que esses caras tiveram durante a vida toda. Entende? Então, não é sobre o que a gente ainda vai ter, é sobre o que a gente tem, a maneira como a gente enxerga aquilo que a gente já tem. Tem Quando, quando recurso a gente aí, fala, quando a gente fala de redes sociais, acabei de lançar um vídeo lá no meu feed falando sobre isso. sim, É que hoje a tendência das redes sociais, e se a gente quiser entrar nesse assunto também é muito bom, a tendência das redes sociais, cara, é conteúdos rápidos. sim, Por que que são conteúdos rápidos? Porque ninguém está com tempo para ficar assistindo muita coisa aqui. A tendência do digital é consumir muito conteúdo em um curto espaço de tempo. Essa é a tendência digital. Então, quando a gente olha para, igual você falou, Leonardo, René, são os caras que de fato executaram o que eles tinham. Executaram o que eles tinham, se aprimoraram naquilo e executaram, e se aprimoraram e executaram, e eles fluíram naquilo. Então, é sim. algo que o Aguiari falou muito também sobre quando você vai fazer um monumento, uma escultura, não é adicionado nenhuma pedra. Pelo contrário, Só a pedra uma, é só dilacerada. uma, só uma. A Aquela pedra pedra vai é ser dilacerada. desconstruída. Exato. Então, hoje a gente fica buscando milhares de conteúdos, a gente fica buscando milhares de ferramentas, enquanto você está precisando desconstruir a que você tem hoje. Está Tem. precisando desconstruir aquilo que você tem como ideal e você precisa recolocar isso. Eu vou falar algo aqui que muita gente vai ficar chocada e muita gente não sabe o que é isso e de fato é. A gente acha que muitas vezes pessoas sem limites são pessoas que o tempo todo estão fazendo coisas loucas e estão quebrando o pau. Mas eu vou falar para vocês, é uma pessoa sem limites, é uma pessoa que vive nessa desconstrução. Essa desconstrução de coisas que tem dentro dela mesma. A parada que o Luan falou aí, velho, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas conectou com algo que eu sempre lembro. Eu sempre olho para uma escultura e vejo um cara ali com uma talhadeira talhando a si mesmo, sabe? É uma construção que você faz em você mesmo. Então não é sobre ele pegar mais uma pedra e adicionar ali na história dele. É sobre ele mesmo, com o que ele já tem,
começar a se lapidar. Então não é Exato. sobre o que está fora, é sobre o que está dentro. Eu vou falar para vocês, o que tem dentro de vocês que tem impedido vocês de alcançar aquilo que vocês desejam, certo? Porque todo mundo aqui tem o que é necessário para começar. Eu também já fui dessa maneira de achar que eu não tinha o que era necessário, mas eu sempre tive. Você já percebeu que nós começamos a adicionar várias pedras na nossa vida e a gente começa a criar uma dispensa de pedras grandes que a gente fala assim, não, essa aqui vai entrar para o meu monumento, essa aqui vai virar monumento, essa aqui também. E a gente nunca começa a talhar, a gente nunca começa a talhar. A gente só acumula pedra e a gente não talha. Enquanto a gente pode usar, e o Pedro, a Karina, a Luna, estão todo mundo comentando aí, enquanto a gente pode usar a pedra que a gente tem hoje, talhar ela o máximo. E é desgastante, de fato, gera dor, de fato a gente vai sofrer, de fato a gente vai passar um tempo de dificuldade, mas Sim. essa pedra vai ser talhada e no final a gente vai elevar ela e vai falar, cara, combati o bom combate. Era isso, eu nasci para construir isso, sabe? A Laís colocou, obrigado por essa live, está sendo resposta de uma oração. Eu vou Cara, falar para vocês. Nós nem. Jesus é incrível. A gente nem tinha bolado nada, mas Jesus ele domina nossas mentes, ele domina nosso coração e isso aqui é tudo ele, tudo isso flui dele. E ele vem para mostrar a gente, né, cara, que não, ele já nos deu tudo, cara. Eu sempre escutava, principalmente quando eu comecei a me aproximar do Senhor, eu vou falar para vocês, vou ser bem sincero, Deus usa quem ele quiser, seja música, seja filme, seja herói ou vilão, Mula, pra, mula, ou qualquer coisa, moço, que ele quiser, até gente que não tem nada a ver com ele, para falar o que ele quer. Tinha uma música de reggae que eu aprendi a escutar com um cara que eu conheci, que falava bem assim, tudo nos é dado, só nos falta a fé. Falei, velho, isso aqui tá dentro do cristianismo, isso aqui tá dentro do que o Senhor nos ensina, sabe? Isso me tocava muito, porque bate nesse ponto, tudo nos é dado, só nos falta fé. exato. Entende? O que a gente precisa já está aqui, ele já nos deu acesso, o acesso está lá no seu quarto, está em falar com ele, tá? Em estar aberto para o que ele quer falar com a gente, sabe? Quando ele fala no nosso coração, foi uma coisa que eu vi muito nítido, principalmente quando eu vim para cá. A gente sente insegurança de começar a se mover, é normal, de começar a se movimentar, de começar a buscar coisas novas, mas eu vou falar para você, não é o que as pessoas falam para você, não é o que você sente aí dentro que vai mudar o jogo. Eu lembro que eu sentia um medo, mas ao mesmo tempo eu sentia uma paz e tinha uma convicção que as coisas iam acontecer. E eu falei, nesse momento, hoje eu estou vivendo por fé, estou aprendendo realmente, mas era sobre algo que estava aqui dentro, não era sobre o que estava fora. Exato. E o mundo muda quando as pessoas realmente entendem o que existe dentro delas. O Sim, mundo muda quando o Jesus ressuscita dentro das pessoas. Aí o mundo muda, o mundo muda. Então, cara, dentro de você existe um talento, dentro de você existe uma ferramenta. Comece a talhar essa ferramenta. Comece a talhar essa ferramenta, seja para você entrar no digital, seja para você executar um projeto que você quer executar, seja para você ter mais intimidade com Deus ou algo do tipo. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje. Mas, Joãozão, a gente precisa usar nossas ferramentas, cara. A gente precisa, de fato, talhar. A gente precisa talhar tudo aquilo que tá como pedra na gente. E só fazendo um resumão, e depois eu quero que você dê uma finalizada também. Você percebeu que a gente falou sobre colher ferramentas, pegar ferramentas. A gente falou sobre por que usar essas ferramentas. Depois a gente falou sobre as pedras que existem dentro de nós. E no final a gente falou que a gente precisa talhar essas pedras usando as ferramentas que a gente pegou, cara. Então, assim, sim. essa é a jornada da vida. Nós começarmos enxergando as ferramentas e terminarmos talhando elas até se tornar um monumento perfeito. E eu vejo algo muito, muito claro nisso, sabe, Luan, que a gente deve citar muito. A geração, por exemplo, dos nossos pais foi uma geração que foi muito cobrada e muitas vezes, não por maldade, qualquer coisa longe disso, mas É, essa cobrança que muitas vezes passou para a gente tem sido desenvolvida as pessoas que estão buscando uma aprovação, sabe? Eu passei muito por isso, estão buscando a aprovação de outras pessoas. Eu vou falar para vocês. Use a ferramenta de vocês e dê o melhor que ela tem, sem se importar com a maneira como as pessoas vão olhar, ou vão achar e vão
ver aquela ferramenta de vocês. Porque nunca se trata da reação dos outros, mas o que você faz com a ferramenta que te foi dada. Porque muitas vezes quando a gente começa a usar nossas ferramentas de fato, seja ela em todos os quesitos e causar uma mudança naquilo que as pessoas já viam, isso gera desconforto. E quando gera um desconforto, as pessoas se sentem É, mal. Então, saiba que isso vai acontecer, as pessoas não vão ficar satisfeitas com a sua ferramenta, mas se foi ele que te deu, se há alguma coisa que está alinhada com a sua vida, só usa, só dá o seu melhor é naquilo isso. que os resultados vão vir, mas não dependa do que as pessoas vão achar e do que as pessoas vão falar, porque muita gente não está usando as ferramentas que eles têm. Quando você começar a usar as suas, né, convertendo aquilo que te machucou para um bem maior, as pessoas vão se sentir incomodadas. As pessoas vão querer no começo rir de você, depois vão fazer querer fazer chacota, mas em um momento elas vão ver. Você nasceu para poder usar essas ferramentas. Perfeito, cara. Ó, se você tem uma ferramenta, você quer aprimorar ela, se você quiser comunicar uma ferramenta, se você quiser aprender mais sobre o digital, você pode seguir esse cara. Esse cara vai te ensinar muito sobre tudo, Tamo sobre uma junto, vida mano. missional, ele vai te ensinar muito. E se você quiser também aprender um pouco mais, quiser entrar na minha comunidade, onde eu falo sobre posicionamento digital, eu falo sobre aprender a se comunicar, dominar a arte de comunicar uma mensagem, comunicar um talento através do digital. É só você ir no link da minha bio, vai estar lá todas as informações, você pode me chamar no privado também, e eu estou disposto a te ajudar a iniciar esse processo de talhar o talento que existe em você. Talhar o Sim. talento que você carrega e que vai queimar dentro do seu coração. Valeu? Amanhã a gente tem live aqui de novo, com outro convidado, ou o Joãozão de novo aí. Vamos para cima. É só o começo. E eu espero De ver fato. vocês muitas mais vezes aqui com a gente. Valeu? Pessoal, gostaria de agradecer por cada um aqui. Saiba que cada um já foi escolhido antes disso tudo, mas cada um se escolheu para estar aqui, tomou a decisão de estar aqui, compartilhar o tempo com a gente. Então eu fico muito alegre. E tudo que foi dito aqui, que realmente você possa usar isso a seu favor na sua vida, porque não importa até uma hora atrás, antes de você entrar nessa live, o conhecimento que talvez você não tinha, o que importa é agora o que a gente está falando e que você pode Exato. fazer a partir desse momento. Você sabe que você tem todo o conhecimento para começar a fazer algo, comece a fazer. A decisão que vocês tomarem agora é o que vai importar. Então, eu sei que alguém vai tomar alguma decisão aqui nesse momento, ou seja, de aceitar Jesus, ou de começar a fazer alguma coisa que arde no seu coração, de comunicar a mensagem. Só toma a decisão. O como, ele não importa, ele vem depois. Eu vou falar para É. vocês, onde eu chegar na minha vida, e o Luan e qualquer pessoa que está aqui, vão ser através das decisões. Elas são as únicas coisas que comunicam com o nosso futuro. Então é isso aí. Grande abraço, cara. João, Jesus possa iluminar muito sua caminhada aí. Amém, Seguimos meu parceiro. juntos, fechando muitos negócios e influenciando pessoas. Como fazer amigos e influenciar Influenciar pessoas. É isso que a gente pessoas. está vivendo, cara. Tamo Tamo junto, junto. galera. Um grande abraço. Sejam bem-vindos.